Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no que talvez seja o sistema mais fascinante e subestimado do nosso corpo, o Sistema Nervoso Autônomo, o SNA. Com certeza. É o nosso piloto automático, sabe? Aquele software que roda em segundo plano, controlando tudo, da respiração ao ritmo cardíaco, sem que a gente precise sequer pensar a respeito. Exato. O material que a gente tem aqui é bem denso, mas nosso objetivo é, claro, decodificar esse sistema e entender como ele realmente funciona. E essa ideia de piloto automático é, assim, o ponto de partida perfeito. Mas o que a gente vai descobrir hoje, analisando esse material, é que não é um piloto simples com um botão de ligar e desligar. Ah, não? Não. É mais como um maestro de uma orquestra incrivelmente complexa, ajustando cada instrumento segundo a segundo para criar sinfonia, que é o nosso corpo em funcionamento. Maestro de uma orquestra. Gostei disso. Porque a primeira coisa que o material apresenta é justamente a grande divisão dessa orquestra. São dois naipes com, digamos, sons opostos. O sistema simpático e o parasimpático. Isso mesmo. A analogia clássica, claro, é pensar neles como o acelerador e o freio de um carro. É um bom começo, mas essa analogia tem um limite interessante, sabe? Na direção, pisar no freio e no acelerador ao mesmo tempo é uma péssima ideia. Sim, com certeza. No corpo, o maestro faz isso o tempo todo. Ele pode acelerar o coração com o simpático e, ao mesmo tempo, usar o parasimpático para gerenciar a digestão. Entendi. Essa capacidade de usar as duas ferramentas de forma seletiva e até simultânea que torna o sistema tão genial. Não é uma batalha de tudo ou nada. Certo, então não é uma guerra, é mais uma coreografia. Vamos focar no acelerador primeiro, o sistema simpático. O material descreve ele como o sistema de luta ou fuga. É. O que, convenhamos, soa bem dramático, né? Como é que isso se parece no dia a dia? Olha, pense na última vez que você teve que falar em público. Mesmo sem um perigo real, seu corpo reagiu como se houvesse. Ah, sim. Coração a mil. Exato. Seu coração começou a bater mais rápido para bombear mais sangue para os músculos. Sua boca ficou seca porque a salivação foi inibida. Para economizar recursos? Isso. Suas pupilas dilataram para você enxergar melhor o perigo. Essa cascata de reações que te deixa em alerta máximo é o sistema simpático em plena ação. E o quartel-general dele fica ali na medula espinhal. E o freio, o sistema parasimpático. O material o chama de descansar e digerir. Isso me soa como o sentimento depois de um almoço de domingo. É exatamente essa sensação. Quando você está relaxado, seguro, o parasimpático assume o comando. Sua frequência cardíaca diminui, a pressão arterial cai e o corpo desvia energia para tarefas de manutenção. Como a digestão. Exatamente. Digestão, absorção de nutrientes, ele conserva energia e cuida da casa. E a origem desses comandos, diferente do simpático, está em nervos que saem direto do tronco cerebral e da base da medula, na região sacral. Ok, então temos um sistema para gastar energia e nos preparar para a ação, e outro para economizar energia e cuidar da manutenção. Mas se é uma orquestra, como é que os músicos recebem as partituras? Qual é a fiação por trás disso tudo? Ótima pergunta. E aqui a arquitetura é surpreendentemente elegante, é padronizada. O material mostra que ambos os sistemas, apesar das funções opostas, usam a mesma estrutura básica, uma cadeia de 2 neurônios para levar a mensagem do centro de comando até o órgão final. Uma cadeia de 2 neurônios. Ok, vamos quebrar isso. O primeiro é o neurônio pré-ganglionar. Ele nasce no sistema nervoso central, ou seja, no tronco cerebral ou na medula, e o fio dele, o axônio, se estende para fora. Isso, mas ele não vai até o final. Ele para numa espécie de estação de retransmissão, um ponto de encontro chamado gânglio. Ah, o gânglio. É nesse gânglio que o primeiro neurônio passa o bastão, digamos assim, para o segundo. E esse segundo é o neurônio pós-ganglionar. Ele começa no gânglio e o fio dele finalmente se conecta ao órgão-alvo para entregar a mensagem, seja ela acelere ou desacelere. Perfeito. O projeto é o mesmo. Neurônio pré-ganglionar, gânglio, neurônio pós-ganglionar. O que é fascinante, e o material deixa isso bem claro,
É como a geografia desse projeto muda completamente entre o simpático e o parasimpático. Como assim? E essa diferença nos diz tudo sobre como eles funcionam. Se o mapa da fiação é o mesmo, como a geografia pode ser diferente? O que muda? O comprimento dos fios. No sistema simpático, o acelerador, o primeiro neurônio, o pré-ganglionar, tem uma fibra curta. Curta. Ele viaja só um pouquinho para fora da medula até um gânglio próximo. A partir dali, o segundo neurônio, o pós-ganglionar, precisa ter uma fibra muito longa para alcançar os vários órgãos do corpo. Ah, Pense nisso como um comando central que se espalha para o corpo todo. É um design feito para uma resposta ampla, difusa, rápida. faz todo sentido. Uma resposta de luta ou fuga tem que ser geral, o corpo todo precisa entrar em alerta ao mesmo tempo. E no parasimpático, como essa arquitetura se adapta para uma função mais cirúrgica? Aí está a beleza do design oposto. No sistema parasimpático, o freio, o primeiro neurônio, o pré-ganglionar, é super longo. Ele viaja do cérebro ou da medula sacral quase todo o caminho até o órgão-alvo. Peraí, lendo isso aqui, o material diz que os gânglios parasimpáticos, as estações de encontro, ficam frequentemente dentro ou colados na parede do próprio órgão. Sim, Isso é incrível! É como colocar a central de entregas da Amazon dentro do prédio do cliente. exatamente. E isso explica por que o segundo neurônio, o pós-ganglionar, tem uma fibra ridiculamente curta. A estação de retransmissão já está no destino. Essa arquitetura é perfeita para uma ação muito específica e localizada. Entendi. O maestro não precisa gritar com a orquestra inteira. Ele pode sussurrar uma instrução direto no ouvido do músico que ele quer controlar. Uau, isso muda tudo. A forma segue a função, literalmente. Ok, a fiação e a arquitetura fazem sentido, mas qual é a linguagem que corre por esses fios? O material entra fundo nos neurotransmissores aqui. Sim, e para a gente não se perder, podemos dividir a conversa em duas partes. Primeiro, a linguagem usada na estação de retransmissão, o gânglio. E depois, a linguagem usada no destino final, o órgão. Certo. E pelo que eu estou vendo aqui, a primeira parte é mais fácil. Parece que no gânglio, os dois sistemas falam a mesma língua, uma espécie de idioma oficial da primeira comunicação? E falam mesmo. Em ambos os sistemas, simpático e parasimpático, o primeiro neurônio, o pré-ganglionar, sempre libera a mesma molécula, acetilcolina. Sempre? Sempre. E o segundo neurônio, o pós-ganglionar, sempre tem o mesmo tipo de antena para ouvir essa mensagem, um receptor nicotínico. Sem exceção. A primeira etapa da conversa é universal. Isso simplifica muito. É uma constante que a gente pode guardar. A acetilcolina em receptor nicotínico é o aperto de mão padrão no gânglio. Mas, claro, é na segunda etapa que a coisa fica mais específica. Aí a conversa fica mais complexa. E é aqui que os nomes começam a aparecer um trava-línguas. Acetilcolina, nicotínico, muscarínico, norepinefrina. É o tipo de detalhe que, para quem está estudando para provas na área da saúde, por exemplo, é um verdadeiro desafio memorizar. Com certeza. A neuroanatomia é um campo onde esses detalhes e vias são cruciais, e a memorização é uma parte fundamental do processo de aprendizado. E falando nisso, né, se essa preparação para provas é uma realidade, vale a pena conhecer ferramentas que ajudam a fixar esse tipo de conteúdo. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. É verdade. De todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ter um recurso direcionado que te permite praticar com questões reais e revisar de forma inteligente pode ser o diferencial entre apenas entender o conceito e realmente dominá-lo para uma prova. Exato. Bom, depois desse aperto de mão universal no gânglio, a mensagem final precisa ser entregue ao órgão. E é aqui que os sistemas mostram suas personalidades químicas. Vamos começar pelo parasimpático, o sistema do descansar e digerir. No parasimpático, a simplicidade continua. O segundo neurônio, aquele com a fibra curtinha, libera acetilcolina de novo. De novo. De novo. Ele usa a mesma molécula que recebeu. Ah, então ele é consistente.
Mas a antena no órgão deve ser diferente, certo? Senão, como o corpo saberia que é a mensagem final? Perfeito. A antena é diferente. O receptor no órgão-alvo é de outro tipo, chamado muscarínico. Ok, muscarínico. Então, a história completa do parasimpático é acetilcolina em receptor nicotínico no gânglio e acetilcolina em receptor muscarínico no órgão. É um sistema que fala acetilcolinês do começo ao fim. Entendido. Agora, o simpático, o sistema de ação, pela lógica, ele deve usar uma linguagem diferente no final para dar uma ordem tão distinta como acelerar. E usa. Na grande maioria dos casos, o neurônio pós-ganglionar simpático libera uma molécula completamente diferente, a norepinefrina. Norepinefrina. E para recebê-la, os órgãos-alvo têm os chamados receptores adrenérgicos, que vêm em alguns subtipos, como alfa e beta. Ok. Então a regra geral é: parasimpático usa acetilcolina em tudo. Simpático usa acetilcolina no gânglio e norepinefrina no órgão. Parece bem dividido. Mas o material aponta para algo que parece uma contradição. Uma exceção que, segundo eles, é clássica de prova. Ah, sim. A famosa infame exceção das glândulas sudoríparas. Exato. As glândulas que nos fazem suar são ativadas pelo sistema simpático, o que faz todo sentido numa situação de estresse. Mas o neurônio simpático que vai até elas não libera a norepinefrina. Ele libera acetilcolina. E, para deixar tudo ainda mais interessante, o receptor na glândula sudorípara para essa acetilcolina é um receptor muscarínico. Peraí. Ou seja, para nos fazer suar de nervoso, o sistema simpático pega emprestada a linguagem química final do sistema parasimpático. Isso parece muito contraintuitivo. Por que o sistema faria isso? Qual é a lógica por trás? Essa exceção é a melhor prova de um princípio fundamental que a gente discutiu. A identidade do sistema vem da sua anatomia, da sua fiação, não da linguagem química que ele usa no final. Ah, claro. Aquele neurônio nasceu na medula, uma região do simpático. Sua fiação é simpática. Ponto final. Acontece que, para essa função específica, a evolução descobriu que era mais eficiente usar a combinação acetilcolina-muscarínico. É um exemplo de como a biologia não é dogmática. Exato. Se funciona, ela usa. A identidade vem da origem, não da língua falada no final. Fascinante. E isso nos ajuda a entender um cenário prático. Imagine uma entrevista de emprego estressante. Seu coração dispara e a pressão sobe por causa da norepinefrina liberada pelo simpático nos receptores adrenérgicos. Certo. Ao mesmo tempo, suas mãos ficam frias e suadas, porque o mesmo sistema simpático está usando acetilcolina nos receptores muscarínicos das glândulas sudoríparas. É o mesmo maestro, o sistema simpático, usando 2 idiomas diferentes para orquestrar a resposta completa ao estresse. Fantástico. Essa conexão com o exemplo real amarra todas as pontas. Ok, vamos tentar resumir as grandes ideias que tiramos desse material sobre o nosso piloto automático. Vamos lá. Primeiro, o SNA não é uma batalha entre um acelerador, o simpático, e um freio, o parasimpático. É mais uma orquestra onde o maestro usa os 2 sistemas de forma coordenada para manter o equilíbrio, a homeostase. Segundo, a arquitetura reflete a função. O simpático tem fibras pós-ganglionares longas para uma ação ampla e generalizada, a tal luta ou fuga. Enquanto o parasimpático, O parasimpático tem fibras pós-ganglionares curtas com gânglios dentro dos órgãos para uma ação precisa, localizada, o descansar e digerir. e terceiro, a linguagem química. Ela tem regras claras, mas com exceções que são cruciais. A acetilcolina é a rainha da primeira comunicação, lá nos gânglios. Isso. No destino final, o parasimpático continua com ela em receptores muscarínicos, enquanto o simpático geralmente muda para norepinefrina, em receptores adrenérgicos. Mas ele não hesita em pegar emprestada a linguagem da acetilcolina quando precisa, como no caso do suor. Uma síntese excelente. O material que a gente analisou nos deu um mapa incrivelmente detalhado da fiação e da química desse sistema. Ele nos deu as notas, os instrumentos e a posição de cada músico na orquestra. Sim,
É uma base muito sólida. Mas a provocação final que fica, para quem quiser se aprofundar, é pensar na música em si. O material nos deu a estrutura estática. A grande questão é como o corpo, em tempo real, usa esse sistema para compor a sinfonia das nossas funções complexas. O como? Pense num atleta durante uma corrida. O coração precisa acelerar, os vasos sanguíneos dos músculos precisam dilatar, mas os do sistema digestivo precisam contrair. A respiração se aprofunda, a temperatura precisa ser controlada pelo suor. Tudo ao mesmo tempo. Como o maestro rege todas essas seções simultaneamente, usando tanto o acelerador quanto o freio em diferentes partes do corpo, para produzir aquele desempenho específico. O mapa nós já temos. O próximo passo seria entender a arte da